Introdução. O véu do prazer. E se a liberdade que você acredita ter não passar de uma ilusão, tecida com os fios daquilo que mais te dá prazer? Vivemos em um tempo estranho, onde a busca incessante por conforto, entretenimento e pequenas doses de felicidade parece nos libertar, mas, ao mesmo tempo, nos prende. Não é uma prisão de grades ou correntes visíveis, é algo mais sutil, mais sedutor. É um véu que cobre nossos olhos enquanto sorrimos, alheios ao que se esconde por trás dele. Pense por um instante, quando foi a última vez que você passou um dia inteiro sem checar o celular, sem se perder em um vídeo ou sem buscar algo que te distraísse do silêncio? Não é uma pergunta fácil de responder, porque essas coisas se tornaram parte de nós, como extensões naturais do nosso corpo e mente. Elas nos prometem prazer, e cumprem, pelo menos por alguns segundos. Mas o que recebemos em troca desse êxtase fugaz? Há quase um século, Aldous Huxley imaginou um mundo assim, em Admirável Mundo Novo. Não era uma distopia de tirania e medo, como a de Orwell, mas uma prisão acolchoada, onde as pessoas eram mantidas dóceis por doses regulares de prazer e distração. Huxley viu o futuro não como um chicote, mas como um sorriso que nos convence a aceitar o que não deveríamos. E hoje, olhando ao redor, será que ele estava tão errado assim? Estamos imersos em uma era digital, que amplifica essa visão a níveis que Huxley mal poderia sonhar. Telas brilhantes, notificações incessantes, séries que engolimos em maratona, tudo isso nos mantém ocupados, felizes, anestesiados. Mas anestesiados do quê? Essa é a pergunta que começa a inquietar, como um sussurro que não conseguimos ignorar. Será que, enquanto perseguimos o próximo clique, ou a próxima risada, estamos deixando algo essencial escapar? O prazer, afinal, não é o vilão. Ele é humano, natural, parte de quem somos. O problema começa quando ele deixa de ser um momento para se tornar um mestre. Quando foi que trocamos a busca por significado pela busca por mais uma dose de dopamina? Quando foi que o prazer passou a nos controlar, em vez de nós o controlarmos? Essa troca não aconteceu por acidente. Há forças em jogo, algumas óbvias, outras nem tanto, que lucram com nossa servidão voluntária. Empresas que conhecem nossos desejos mais do que nós mesmos, algoritmos que sabem exatamente onde clicaremos, sistemas que prosperam quando estamos distraídos. Mas quem são esses arquitetos da nossa felicidade superficial? E o que eles ganham enquanto nos perdemos? Talvez o mais perturbador seja perceber que não nos sentimos escravos. Não há revolta, não há resistência, porque não há dor aparente. Somos escravos felizes, dançando ao som de uma melodia que não escolhemos. Huxley chamou isso de escravidão moderna, mas hoje ela tem um novo palco, a era digital. Um palco onde o prazer é ao mesmo tempo o prêmio e a corrente. E se eu te dissesse que essas correntes não são tão invisíveis quanto parecem? Que é possível enxergá-las, senti-las, talvez até quebrá-las. Não é uma tarefa simples, claro. Exige olhar para o que preferimos ignorar, questionar o que aceitamos como normal. Mas o primeiro passo é sempre o mais difícil, e também o mais poderoso. Neste livro vamos mergulhar fundo nessa estranha relação entre prazer e prisão. Vamos desmontar o mecanismo que nos mantém girando na roda, felizes enquanto ela nos esmaga. Vamos explorar como a tecnologia, o consumo e até nossas escolhas diárias nos moldam, e como, talvez, possamos nos moldar de volta. Porque o prazer, por mais doce que seja, tem um preço. E esse preço pode ser nada menos que nossa liberdade, nossa humanidade, nossa capacidade de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Estamos pagando esse preço sem nem perceber? Essa é a dúvida que vai nos guiar pelas próximas páginas. Então, aqui está o convite, venha comigo. Vamos puxar o véu, nem que seja só um pouco, e ver o que está do outro lado. Pode ser desconfortável, pode ser revelador, mas uma coisa eu prometo: você não vai olhar para o seu próximo momento de prazer da mesma forma. Está pronto para começar? Afinal, o que você tem a perder, além das suas correntes? Capítulo 1. A armadilha do prazer instantâneo. Vamos começar com algo simples: prazer é bom, ninguém nega isso. Desde o primeiro gole de água fresca em um dia quente até o calor de um abraço, o prazer é o que nos faz sentir vivos.
Mas há um tipo de prazer que não é tão inocente quanto parece: o prazer instantâneo. Aquele que chega com um clique, um scroll, um curtir. Ele não pede esforço, não exige paciência, e é exatamente aí que a armadilha se esconde. Nosso cérebro é uma máquina fascinante, mas também previsível. Quando experimentamos algo prazeroso, ele libera dopamina, um neurotransmissor que nos dá aquela sensação de recompensa. É o mesmo sistema que nossos ancestrais usavam para sobreviver, comer, caçar, procriar. Só que hoje, em vez de correr atrás de comida, corremos atrás de notificações, e o cérebro não sabe a diferença. Pense nisso: cada vez que você pega o celular e vê uma mensagem nova, um vídeo engraçado ou um like no seu post, seu cérebro acende como uma árvore de Natal. É rápido, é fácil, é viciante. Mas o que acontece quando esse ciclo se repete dezenas, centenas de vezes por dia? Será que estamos apenas vivendo, ou sendo condicionados? Quantas vezes você já trocou um momento de reflexão por um vídeo curto, ou uma notificação que piscou na tela? Não é uma pergunta retórica. Pare e conte. Talvez tenha sido hoje, enquanto esperava o café esquentar, ou ontem, quando poderia ter olhado pela janela em vez de rolar o feed. Esses pequenos instantes somem rápido, mas o que eles levam embora? O prazer instantâneo não é só uma escolha. É um hábito que se instala sem que a gente perceba. E hábitos, como qualquer um que já tentou largar o açúcar ou o cigarro sabe, são difíceis de quebrar. Quanto mais cedemos, mais queremos. É uma roda que gira sozinha, e nós, sem notar, viramos hamsters correndo dentro dela. Mas não se engane, essa roda não foi feita por acaso. Ela é projetada para nos manter girando. Redes sociais, jogos, aplicativos de entrega, tudo isso é construído por mentes brilhantes que entendem como nosso cérebro funciona. Eles sabem que, se nos derem um docinho de dopamina a cada poucos minutos, vamos voltar pedindo mais. Já reparou como os vídeos no TikTok ou os Reels do Instagram nunca te deixam esperando? São 15 segundos, 30 no máximo, e pronto, outro já começa. Não há tempo para pensar, só para sentir. E enquanto você sente, alguém, em algum lugar, está contando os segundos que você passa ali. O prazer é seu. O lucro é deles. Agora imagine o que isso faz com nossa atenção. Antes, para sentir prazer, precisávamos esperar. Um livro demorava horas, uma carta levava dias, uma conversa exigia presença. Hoje, tudo é imediato, mas será que essa velocidade nos libertou ou nos roubou algo que nem percebemos ainda? Não sou nenhum ludita querendo que você jogue o celular fora, eu também estou na dança. Mas há uma diferença entre usar a tecnologia e ser usado por ela. O prazer instantâneo nos dá a ilusão de controle, mas quem está realmente no comando quando você não consegue largar o aparelho? E aqui vai algo intrigante: esse mecanismo não é novo. Ele é só uma versão turbinada de algo que já existe há décadas, até séculos. Os cassinos, por exemplo, sempre souberam como prender as pessoas com recompensas aleatórias, uma vitória aqui, um quase ali. A diferença é que agora o cassino está no seu bolso, 24 horas por dia. Então, o que mudou? Escala. Antes, o prazer instantâneo era um evento, uma ida ao bar, um doce roubado da cozinha. Hoje, é um estilo de vida, está em todo lugar, o tempo todo, e nós nos acostumamos a ele como peixes se acostumam à água. Mas será que a água está nos sustentando ou nos afogando? Esse condicionamento tem um preço, claro, não é só o tempo que perdemos, é o que deixamos de fazer com ele. Quantas ideias nunca nasceram, porque estávamos ocupados rolando o feed? Quantas conversas morreram antes de começar porque o celular chamou mais alto? O prazer instantâneo é um ladrão silencioso. E o pior, ele nos faz achar que estamos no controle. Eu paro quando quiser, você pensa, enquanto pega o celular pela 10ª vez em 1 hora. Mas parar é mais difícil do que parece, porque o prazer não é só uma recompensa, é uma promessa. A promessa de que o próximo vídeo, o próximo post, o próximo jogo vai ser ainda melhor. Enquanto isso, nossa capacidade de esperar, de suportar o desconforto, vai murchando. Somos como crianças mimadas, incapazes de dizer não a um doce, só que o doce nunca acaba. E quem nunca aprende a dizer não, aprende a dizer sim a tudo, mesmo ao que não quer. Mas por que isso importa? Porque o prazer instantâneo não é só um hábito, é uma corrente.
Uma corrente que nos prende a uma vida superficial, onde o próximo clique importa mais que o próximo pensamento. E o mais assustador é que nem percebemos o quanto ela pesa. Talvez você esteja pensando, ok, mas não é tão grave assim. Será? Vamos olhar mais de perto. Se o prazer instantâneo está moldando nossos dias, o que ele está fazendo com nossas mentes? E com nossas vidas? A resposta não é simples, mas uma coisa é certa: não estamos sozinhos nessa dança. Porque essa armadilha não é um acidente. Ela tem arquitetos, tem propósito, tem um plano. Quem está por trás disso? E o que eles querem de nós? Essas são as perguntas que começam a surgir, como sombras no canto do olho. E eu prometo, no próximo capítulo, vamos começar a puxar as cortinas. Por agora, fique com essa ideia: o prazer instantâneo é uma isca deliciosa, brilhante, impossível de ignorar. Mas toda isca tem um anzol. Você já sentiu o puxão? Então me diga, quanto tempo você consegue ficar sem checar o celular depois de ler isso? Não é uma provocação, é um experimento. Tente, e veja o que acontece, porque o primeiro passo para escapar de uma armadilha é saber que você está dentro dela. E agora que você sabe, o que vai fazer? Capítulo 2 – O legado de Huxley e Skinner. Se o prazer instantâneo é uma armadilha, como vimos, então vale a pena perguntar: quem a inventou? A resposta não está só nos escritórios brilhantes da Silicon Valley. Ela começa muito antes, em mentes que olharam para a humanidade e viram algo que preferimos ignorar. Dois nomes se destacam nesse cenário: Aldous Huxley e Skinner. Eles não criaram o mundo em que vivemos, mas, de certa forma, o previram com uma clareza assustadora. Vamos começar com Huxley, em 1932. Ele lançou Admirável Mundo Novo, uma obra que não era só ficção, mas um aviso. Diferente das distopias sombrias cheias de dor e opressão, Huxley imaginou um futuro onde as pessoas não eram forçadas a obedecer. Elas queriam obedecer. Como? Com prazer, drogas que acalmavam, sexo sem consequências, entretenimento sem fim. Um mundo onde ninguém se rebelava porque ninguém sentia falta de nada. Parece familiar? Não temos o soma, a droga perfeita de Huxley, mas temos ansiolíticos, álcool, séries em maratona, qualquer coisa que nos deixe confortáveis enquanto o mundo gira. Huxley não via o futuro como um punho cerrado, mas como uma mão gentil nos guiando para a jaula. E o mais genial, ou aterrorizante, é que ele sabia que entraríamos nela sorrindo. Agora, imagine um mundo onde o prazer não é só uma recompensa, mas uma ferramenta de controle. Huxley nos deu a visão, Skinner nos deu o método. Psicólogo e behaviorista, Skinner passou a vida estudando como o comportamento pode ser moldado. Seus experimentos com ratos e pombos eram simples, mas reveladores. Dê uma recompensa no momento certo, e o animal fará exatamente o que você quer, sem nem perceber que está sendo treinado. Skinner chamou isso de condicionamento operante. Coloque um rato numa caixa, a famosa Skinner Box, e toda vez que ele aperta uma alavanca, ganha comida. Logo, ele não para de apertar, substitua a comida por likes, a alavanca por um celular, e o rato por você ou eu. Será que estamos tão distantes assim daquele experimento? Pense no seu último scroll no Instagram. Você viu algo engraçado, curtiu, ganhou uma notificação em troca, e voltou para mais. Não é exatamente um acidente. Skinner sabia que recompensas intermitentes, aquelas que nem sempre vêm, são as mais viciantes. É por isso que você checa o celular mesmo sabendo que pode não ter nada novo, a chance de um prêmio te mantém na linha. Huxley e Skinner nunca se encontraram, mas suas ideias se cruzam em um ponto crucial: o controle não precisa de força quando tem prazer. Um dizia que nos renderíamos a ele voluntariamente. O outro mostrava como isso poderia ser feito, passo a passo, como se fôssemos peças em um tabuleiro. E hoje, olhando ao redor, dá para negar que eles acertaram em cheio? Mas aqui vai uma pergunta que não sai da minha cabeça. Será que estamos sendo treinados como ratos em um experimento gigante? Não é uma metáfora exagerada, é uma possibilidade real. Cada notificação, cada vídeo que você tem que ver, cada recompensa digital, parece nos guiar para algum lugar. Só que, diferente dos ratos de Skinner, não vemos as paredes da caixa. Huxley imaginou uma sociedade onde o prazer era o fim,
um estado de felicidade eterna que apagava qualquer vontade de resistir. Skinner, por outro lado, via o prazer como meio, uma forma de nos fazer dançar, conforme a música, sem nem ouvir os acordes. Juntos, eles pintam um quadro que é ao mesmo tempo sedutor e perturbador. E o que isso tem a ver com a era digital? Tudo. A tecnologia pegou essas ideias e as transformou em algo que nem Huxley, nem Skinner poderiam prever na escala atual. O soma de Huxley virou um feed infinito. A caixa de Skinner virou um smartphone. O prazer não é mais um evento, é um sistema, mas há uma diferença crucial entre o mundo deles e o nosso. Na ficção de Huxley, o controle era centralizado, orquestrado por um governo todo-poderoso. Nos experimentos de Skinner, havia um cientista girando as engrenagens. Hoje, as coisas são mais confusas, ou talvez mais espertas. Quem está girando as engrenagens agora? Porque alguém está. Isso não é paranoia, é lógica. Sistemas não se criam sozinhos, e o prazer instantâneo que nos prende não caiu do céu. Há mentes por trás disso, mãos que puxam as cordas enquanto nós, distraídos, curtimos o show. Mas quem são eles? Talvez você esteja pensando, ok, mas eu não me sinto controlado, e é exatamente esse o truque. Huxley sabia que a melhor prisão é aquela que não parece uma prisão. Skinner sabia que o melhor treinamento é aquele que o sujeito nem percebe. Estamos dançando, mas não vemos o coreógrafo. O legado desses dois pensadores não está só nas suas obras, está nas nossas vidas. Cada vez que cedemos ao prazer instantâneo, cada vez que trocamos o silêncio por uma tela, estamos provando que eles estavam certos. Mas provando para quem? Quem está assistindo? Porque o prazer, como já dissemos, tem um preço, e esse preço não é só nosso tempo ou nossa atenção, é nossa liberdade de escolher o que realmente importa. Huxley nos alertou sobre isso. Skinner nos mostrou como seria feito, e nós? Estamos apenas vivendo o roteiro. Mas nem tudo está perdido. Se esses dois nos ensinaram algo, é que o primeiro passo para escapar é entender o jogo. Estamos começando a enxergar as regras, ou pelo menos a suspeitar delas, e isso já é um começo, não é? Então, me diga, você já sentiu o peso das recompensas que te oferecem todos os dias? Já parou para pensar por que elas nunca parecem o bastante? Talvez seja a hora de olhar mais de perto. Porque o próximo passo não é só entender o experimento, é descobrir quem segura as rédeas, e essa resposta, eu prometo, pode te surpreender. Ela está logo ali no próximo capítulo, esperando para ser desvendada. Você vem comigo? Porque uma coisa é certa, Huxley e Skinner nos deram um mapa. Cabe a nós decidir se vamos usá-lo para escapar, ou continuar apertando a alavanca. Capítulo 3. Os arquitetos da distração. Chegamos ao ponto em que as cortinas começam a se abrir. Se o prazer instantâneo é a isca e Huxley e Skinner nos deram o mapa, então quem está segurando a vara de pescar? Quem são os arquitetos dessa dança que nos mantém girando, felizes e distraídos? A resposta não é simples, mas uma coisa é certa: eles estão por aí, e lucram muito enquanto você lê estas linhas. Vamos começar pelo óbvio: as empresas de tecnologia, gigantes como Google, Meta, TikTok, nomes que já viraram parte do nosso vocabulário diário, não são apenas provedores de serviços. Elas são máquinas de atenção, projetadas para nos manter grudados nas telas. Cada clique, cada segundo que você passa no feed, é um tijolo na fortuna delas. Mas como elas fazem isso? A mágica está nos algoritmos. Esses códigos invisíveis são como maestros de uma orquestra que você nem ouve, mas que sabe exatamente o que te faz dançar. Já reparou como, depois de assistir a um vídeo sobre gatos, sua tela se enche de mais gatos? Ou como uma busca inocente por sapatos te persegue com anúncios por semanas? Isso não é coincidência, é cálculo. Esses algoritmos não são só espertos, são viciantes. Eles aprendem o que te prende, o que te faz rir, o que te irrita o suficiente para clicar. É a economia da atenção em ação. Quanto mais tempo você fica, mais dados eles coletam, mais anúncios eles vendem. Você é o produto, e o prazer que você sente é o preço que paga sem perceber, mas não são só as empresas de tecnologia. Os publicitários, aqueles mestres da manipulação sutil, também estão no jogo.
Desde os tempos do rádio e da TV, eles sabem que o prazer vende, seja um jingle grudento ou uma promessa de felicidade em 30 segundos. Hoje, com a internet, eles têm um megafone maior e um alvo mais preciso. Você, pense nos anúncios que aparecem na sua tela. Eles não são aleatórios, são baseados em cada busca que você fez, cada post que curtiu, cada site que visitou. É como se alguém tivesse um diário dos seus desejos mais secretos e usasse isso para te oferecer mais do que você nem sabia que queria. Quem resiste a um prazer feito sob medida? E então, chegamos aos governos. Aqui, a coisa fica mais nebulosa, mas não menos real. Em alguns lugares, o controle é explícito: censura, propaganda, medo. Mas em outros, é mais esperto. Deixa as pessoas tão distraídas com seus brinquedos digitais que elas nem percebam o que está acontecendo ao redor. Um povo entretido é um povo que não questiona. Já ouviu falar da gamificação da vida? É quando tudo vira um jogo, pontos por comprar, recompensas por postar, badges por participar. Aplicativos de delivery te dão descontos se você pedir mais. Redes sociais te mostram quantos amigos curtiram sua foto. É divertido, é viciante, e te mantém na linha sem que você sinta o chicote. Mas por que isso funciona tão bem? Porque esses arquitetos conhecem você melhor do que você mesmo. Eles têm psicólogos, cientistas de dados, especialistas em comportamento humano trabalhando dia e noite para entender o que te faz ticar. Cada botão vermelho, cada som de notificação, é testado para garantir que você não consiga ignorar. E aqui vai algo que me deixa inquieto. Eles não estão só reagindo ao que você faz, estão prevendo o que você vai fazer. Com inteligência artificial e montanhas de dados, eles sabem quando você está entediado, quando está vulnerável, quando está pronto para gastar. É como jogar xadrez contra um mestre que já viu todas as suas jogadas antes de você pensar nelas. Então me diga, você já se sentiu observado? Não no sentido paranoico de câmeras na rua, mas naquele arrepio sutil de que alguém sabe demais sobre você? Porque eles sabem. E usam isso para te manter girando na roda do prazer, enquanto o lucro deles cresce. Mas não é só sobre dinheiro, há poder nisso também. Quem controla sua atenção, controla suas escolhas. O que você compra, o que você acredita, até o que você sonha. Empresas querem seu bolso, governos querem sua obediência, e todos querem seu tempo. E você? O que sobra para você? Porque esses arquitetos não trabalham sozinhos. Eles formam um ecossistema, uma rede onde cada parte alimenta a outra. A empresa de tecnologia entrega os dados, o publicitário cria o desejo, o governo garante que ninguém atrapalhe a festa. É uma sinfonia perfeita, e nós somos o público cativo. E se eu te dissesse que o próximo passo já está sendo planejado? Que o que vemos hoje, algoritmos, notificações, telas, é só o começo. Há tecnologias no horizonte que prometem ir mais fundo, direto na sua mente, no seu corpo. Parece ficção científica, mas não? Pense em realidade virtual que te faz esquecer o mundo real. Em interfaces, cérebro-máquina que sabem o que você quer antes de você dizer. Em cidades inteiras projetadas para te manter consumindo. Isso não é teoria da conspiração, é o que já está sendo testado, financiado, sonhado por esses arquitetos. Enquanto isso, nós seguimos distraídos, curtindo, rolando, comprando, felizes na nossa bolha de prazer. Mas será que essa bolha é um refúgio ou uma cela? E o que acontece quando ela estoura? Porque o trabalho desses arquitetos tem um custo, e não é só o deles, é o nosso. Cada minuto que entregamos a eles, é um minuto que perdemos de nós mesmos. E o mais irônico? Eles nos convenceram de que isso é liberdade. Então, aqui está o desafio: olhe ao seu redor, veja as telas, os anúncios, as recompensas. Quem está te oferecendo isso? E o que eles estão levando em troca? Porque a resposta não é só dinheiro ou poder, é algo maior, algo que vamos explorar logo adiante. Fique comigo. No próximo capítulo, vamos ver como essas distrações se infiltram no nosso dia a dia, como correntes que nem sentimos. E talvez, só talvez, comecemos a entender o tamanho do buraco em que estamos. Você está pronto para olhar? Capítulo 4 – As correntes invisíveis da era digital. Agora que conhecemos os arquitetos,
É hora de olhar para o palco onde eles montam seu espetáculo, nossa vida cotidiana. As correntes da era digital não são de ferro, não rangem, não pesam nos pulsos, mas estão aí, moldando cada pedaço do nosso dia. Elas são tão sutis que a gente só percebe quando tenta se soltar, e aí, já é tarde demais? Pense no seu smartphone. Ele está aí, no seu bolso, na sua mão, talvez até ao lado deste livro enquanto você lê. Não é só um aparelho, é um portal. Um portal que te leva a qualquer lugar, te conecta a qualquer um, te distrai de qualquer coisa. Mas já parou para pensar como ele decide o que você vê, o que você sente, o que você faz com seu tempo? A cada toque na tela, ele te puxa um pouco mais fundo. Uma notificação te chama, um vídeo te prende, uma mensagem te faz responder na hora. Não é à toa que o chamam de extensão do corpo. Ele é mais que isso, é uma extensão da sua mente. Mas quem está guiando essa extensão? Você, ou os arquitetos que já conhecemos. E então tem o streaming, Netflix, YouTube, Spotify, eles transformaram o entretenimento em algo que nunca acaba. Você já entrou naquela espiral de só mais um episódio e, de repente, eram 3 da manhã? Não é culpa sua, é o design. A contagem regressiva de 5 segundos antes do próximo vídeo não te dá tempo para pensar, só para clicar. Essas plataformas não querem que você pare. Elas sabem que, enquanto você está assistindo, ouvindo, consumindo, você não está fazendo mais nada. Não está pensando, não está criando, não está vivendo fora da tela. É uma corrente confortável, acolchoada com suas séries favoritas, mas ainda assim uma corrente. E as redes sociais? Elas são o ápice dessa dança. Instagram, Twitter, TikTok, cada uma com seu jeito de te fisgar. Um like te faz sorrir, um comentário te faz responder, um vídeo te faz rolar por mais, é um ciclo sem fim. E o tempo escorre enquanto você está lá, preso na tela, achando que está no controle. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio, sem nenhuma tela? Não é uma pergunta fácil. Eu mesmo me pego tentando lembrar, e a resposta me escapa. Talvez tenha sido há semanas, talvez meses. O silêncio virou um luxo que a gente não sabe mais como comprar. E as telas estão sempre prontas para preencher o vazio. Porque o vazio assusta, ele nos força a encarar nós mesmos, nossos pensamentos, nossas dúvidas. Mas na era digital, não precisamos enfrentar isso. Há sempre um podcast para ouvir, um post para ler, um jogo para jogar. As correntes nos mantêm ocupados, e a gente agradece por não ter que olhar pro que está logo ali, esperando. E o que isso faz com nossas emoções? Já reparou como um dia ruim pode virar uma maratona de vídeos para esquecer? Ou como uma briga te leva direto pro celular, buscando validação em estranhos? As telas não só tomam nosso tempo, elas moldam o que sentimos, nos dando doses de prazer para mascarar o que não queremos enfrentar. Mas não é só sobre tristeza, até a alegria vira refém. Uma conquista não é completa sem postar, uma viagem não existe sem fotos, um momento não vale sem likes. A gente entrega nossas emoções para a era digital, e ela nos devolve uma versão editada, filtrada, dependente da aprovação alheia. E o tempo? Esse é o maior roubo. Você já olhou para o relógio e se perguntou onde foram as últimas 2 horas? Eu já. É como se a vida escorresse por entre os dedos enquanto a gente assiste, curte, compartilha. As correntes não só nos prendem, elas nos esvaziam, 1 minuto de cada vez, porque o dia tem só 24 horas, e a era digital quer todas elas. Entre o trabalho, o sono e as telas, o que sobra para você? Para conversar com quem importa? Para sonhar sem um roteiro? Para simplesmente estar? As correntes são invisíveis, mas o peso delas a gente sente, mesmo que não saiba nomear. E tem mais, elas mudam como pensamos. Já tentou se concentrar num livro longo ou numa conversa profunda? É mais difícil agora, não é? A era digital nos treina para pular de um estímulo para o outro, como macacos pulando de galho em galho. A atenção vira um luxo que a gente mal lembra como era. Eu vejo isso nos outros, vejo em mim, uma ideia começa a nascer, mas o celular pisca, e ela morre. Um amigo fala, mas a mente já está no próximo post. As correntes não só tomam nosso tempo, elas tomam nossa capacidade de ir além da superfície, e a gente aceita, porque é mais fácil assim. Mas será que é só isso? Será que essas correntes são só um acidente da modernidade, ou elas têm um custo maior?
Porque o que perdemos não é só tempo ou foco, é algo mais profundo, algo que define quem somos. E o pior, a gente nem percebe o quanto já se foi. Então me diga, você já sentiu essas correntes? Não no corpo, mas na alma, aquele vazio que não explica, aquela pressa que não leva a lugar nenhum? Elas estão aí, nos puxando, nos moldando, nos mantendo na linha. Mas será que estamos condenados a isso? Porque aqui vai o segredo. Elas são invisíveis, mas não são invencíveis. Dá para senti-las, dá para questioná-las, talvez até dá para soltá-las. Não é fácil, claro. Nada que vale a pena é, mas e se houver uma saída? No próximo capítulo, vamos olhar para o preço que pagamos por essa servidão feliz. Vamos ver o que essas correntes estão levando embora, e o que ainda podemos salvar. Você já sentiu o peso delas hoje? Porque o primeiro passo para se soltar é saber onde elas te pegam. E agora que você sabe o que vai fazer com isso? Capítulo 5. O custo da servidão feliz. Chegamos ao coração da questão. As correntes da era digital, tão confortáveis e invisíveis, não são de graça. Elas cobram um preço. Não é um preço que a gente paga com dinheiro ou que aparece na fatura do cartão. É mais sutil, mais caro, e só percebemos quando olhamos para trás e vemos o que ficou pelo caminho. Então, o que estamos perdendo nessa servidão feliz? Primeiro, nossa saúde mental. Não é novidade que a ansiedade e depressão estão em alta, mas já parou para conectar os pontos? A cada scroll, a cada notificação, a gente se compara, se cobra, se distrai de nós mesmos. O prazer instantâneo é um analgésico, alivia na hora, mas não cura, e quando o efeito passa, o que sobra? Eu já vi isso de perto. Amigos que não dormem direito porque o celular não deixa, colegas que vivem ansiosos por um like que não vem, eu mesmo correndo atrás de uma paz que a tela promete e nunca entrega. A servidão feliz nos dá um sorriso rápido, mas nos deixa com um vazio que não explica, e tem a superficialidade. A era digital nos treina para pular de um estímulo para o outro, como borboletas que não pousam. Um vídeo de 15 segundos, um post de 2 linhas, uma foto com filtro, é tudo raso, tudo passageiro. Quando foi a última vez que você mergulhou de verdade em algo, sem pressa, sem interrupção? Porque o prazer instantâneo não suporta profundidade. Ele quer velocidade, quer quantidade, quer mais. E a gente vai junto, trocando o peso de um livro por um meme, a complexidade de uma conversa por um emoji. O que estamos sacrificando por alguns minutos de prazer? Talvez a chance de sentir algo que dure, e as relações humanas. Elas também pagam um preço. Já reparou como é raro um jantar sem celulares na mesa? Como as conversas viram pausas entre checagens de tela. Eu já me peguei olhando para o meu pai enquanto ele falava, mas com a mente num grupo de WhatsApp. A servidão feliz nos conecta ao mundo, mas nos desconecta de quem está ao lado. Porque estar presente é difícil, exige tempo, exige atenção, exige deixar o prazer imediato de lado. Mas a era digital não nos deixa esperar, ela nos treina para responder na hora, para curtir na hora, para viver na hora. E enquanto isso, as pessoas que importam viram coadjuvantes de um roteiro que não escrevemos. E o pensamento crítico? Esse é o golpe mais silencioso. Quando você vive pulando de um vídeo para o outro, de um post para o outro, não sobra espaço para refletir. A gente engole opiniões prontas, curte sem questionar, repete sem pensar. A servidão feliz nos faz consumidores de ideias, não criadores. Eu vejo isso todo dia. Notícias viram manchetes, debates viram gritos, verdades viram likes. A era digital não quer que você pare para perguntar por quê? Ela quer que você clique no próximo link. E quanto menos a gente pensa, mais fácil é nos guiar para onde os arquitetos querem, porque o custo não é só pessoal, é coletivo. Uma sociedade de mentes distraídas é uma sociedade que não resiste, que não muda, que não sonha grande. A servidão feliz nos mantém dóceis, ocupados com nossos brinquedos enquanto o mundo segue seu rumo. E a gente nem percebe o quanto já entregamos, e tem o cansaço. Não aquele que explica para o chefe, mas um cansaço da alma. Você já sentiu? Aquela exaustão que vem de correr atrás de nada, de encher o dia com distrações e ainda assim dormir vazio? Eu já.
É o preço de uma vida que parece cheia, mas não é, porque o prazer instantâneo é um ladrão esperto. Ele leva nosso tempo, nossa paz, nossa capacidade de ser quem realmente somos, e o pior, ele nos convence de que é um presente. A gente agradece pelas correntes, porque elas vêm embrulhadas em papel brilhante. Mas o que estamos sacrificando por isso? Nossas mentes, que podiam criar mundos, agora pulam de tela em tela. Nossos corações, que podiam se conectar, agora batem ao ritmo das notificações. Nossa humanidade, que podia buscar sentido, agora se contenta com likes. É um preço alto demais para um prazer tão pequeno. E o mais triste? A gente nem vê o tamanho da perda. A servidão feliz nos cega com seus fogos de artifício. E a gente aplaude enquanto o palco pega fogo. Mas será que dá para apagar esse incêndio? Será que ainda tem algo para salvar? Porque o custo não é só o que já foi, é o que ainda pode ser. Cada dia que passamos presos é um dia que não vivemos de verdade. E eu me pergunto, olhando para o meu próprio reflexo, quanto já se foi que eu nem notei. Mas aqui vai uma luz no fim do túnel, nem tudo está perdido. As correntes pesam, o preço é real, mas a mudança é possível. Não é fácil, claro, nada que importa, a boa notícia é que há um caminho, e ele começa com um passo que exige coragem. Então me diga, você já sentiu esse cansaço, essa superficialidade, esse vazio? Já olhou para as suas relações, para o seu tempo, e viu o que as telas levaram? Porque o custo está aí, na sua frente, esperando para ser encarado. No próximo capítulo, vamos falar de romper essas correntes. Vamos ver como dizer não ao que parece irresistível, e talvez redescobrir o que vale a pena. Você já pagou demais por essa servidão? Porque o preço é alto, mas a escolha ainda é sua. E se eu te dissesse que dá para tomar ela de volta? Vamos descobrir juntos. Capítulo 6. Rompendo as correntes. Chegamos ao fim da estrada ou talvez ao começo de uma nova. Até aqui, vimos as armadilhas, os arquitetos, as correntes e o preço que pagamos por essa servidão feliz. Mas o que fazer com tudo isso? Será que estamos condenados a girar na roda do prazer instantâneo para sempre? Eu digo que não, e agora é hora de mostrar como quebrar essas correntes. Primeiro, vamos aceitar uma verdade: não dá para fugir da era digital. Ela está em todo lugar, no trabalho, na rua, nas nossas casas, mas há uma diferença entre viver nela e ser escravo dela. A chave não é destruir as telas, mas domá-las, e isso começa com um ato simples, quase revolucionário, a desconexão intencional. Já tentou deixar o celular de lado por uma hora? Não por obrigação, mas por escolha? Eu fiz, e confesso, no começo, é estranho. A mão coça, o cérebro inventa desculpas, e se for algo importante? Mas depois de um tempo, vem um silêncio que eu tinha esquecido que existia. É como respirar fundo depois de segurar o ar por anos, porque o silêncio é o primeiro passo. Desconectar não é só largar o aparelho, é abrir espaço para você mesmo. Experimente uma manhã sem notificações, um almoço sem scroll, uma noite sem streaming. Não é fácil, mas é libertador. E se uma hora virar um dia, o que você poderia descobrir sobre si mesmo? Mas desconectar não basta, precisamos preencher o vazio com algo que valha a pena. É aí que entram os hábitos profundos: ler um livro inteiro, não só o resumo, escrever num caderno, não num post, conversar cara a cara, sem emojis. São coisas lentas, que exigem esforço, mas que nos devolvem o que as telas levaram. Eu voltei a ler romances longos há uns meses. No começo, minha mente pulava como um vídeo do TikTok. Queria ação, queria rapidez, mas insisti, e algo mudou. As ideias começaram a crescer, os pensamentos ganharam raízes. A profundidade é um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica, e tem o tédio. Sim, o tédio, essa palavra que a era digital baniu do nosso vocabulário. Já reparou como a gente foge dele como se fosse um monstro? Mas o tédio é um presente disfarçado. É no tédio que a mente vagueia, que as ideias nascem, que a criatividade acorda. Quando foi a última vez que você deixou o tédio te guiar? Eu testei isso outro dia. Sentei no quintal, sem celular, sem nada, só eu e o barulho dos pássaros. Primeiro, veio a inquietação, depois, um pensamento solto,
E, de repente, uma ideia que eu não teria tido com uma tela na mão. O tédio criativo é uma porta que a gente trancou, mas a chave ainda está no nosso bolso. Porque romper as correntes é dizer não. Não ao próximo vídeo, não à notificação que pisca, não à promessa de um prazer que nunca satisfaz. E se a verdadeira liberdade estiver justamente aí, em dizer não ao que parece irresistível? Não é um grito, é um sussurro firme, eu escolho outra coisa. Mas esse não exige coragem. Coragem para encarar o desconforto, para resistir ao hábito, para ser diferente num mundo que corre atrás da próxima distração. Eu já falhei nisso 1000 vezes, pego o celular por reflexo, caio na armadilha de novo. Mas cada vez que resisto, sinto as correntes afrouxarem. E tem mais, não é só sobre você, quando você se solta, inspira outros. Já viu como um amigo larga o celular quando você larga o seu? Como uma conversa ganha vida quando as telas somem. Romper as correntes é um ato pessoal, mas o eco dele vai longe. Então, por onde começar? Pequeno, deixe o celular no outro cômodo hoje à noite. Leia uma página de um livro em vez de rolar o feed. Fique 5 minutos em silêncio, só ouvindo sua respiração. São passos simples, mas cada um é uma rachadura na prisão que a era digital construiu. Porque a mudança não vem de uma vez, ela se constrói. É como cavar um túnel para fora da cela, uma colherada de cada vez. E com cada colherada, você vê mais luz, sente mais ar. Lembra quem você é além das telas. Eu não vou mentir. É um caminho torto. Tem dias que você vai ceder, que o prazer instantâneo vai te puxar de volta. Mas a diferença é que agora eu sei que é uma escolha e que posso escolher diferente amanhã. E se isso virar um hábito? Se o silêncio, a profundidade, o tédio virarem tão naturais quanto o scroll era antes? Imagina o que você poderia criar, sentir, viver. A servidão feliz é uma jaula, mas a porta está entreaberta. Você só precisa empurrar. Então me diga, o que você faria com um dia sem correntes? Com uma mente que não pula, um coração que não depende de likes? Porque a liberdade não é um sonho, é uma prática. E ela começa com o próximo não que você ousar dizer. Chegamos ao fim deste livro, mas o próximo passo não está nas minhas palavras, está nas suas mãos. O que você vai fazer com tudo que viu, sentiu, questionou nestas páginas? Porque o despertar não é um evento, é uma escolha, e ela é sua, agora, neste exato momento. Está pronto para dizer não ao que te prende? Está pronto para redescobrir o que te faz vivo? O próximo passo depende de você. As correntes estão aí, mas a chave também. Pegue-a, gire-a, e veja o que acontece quando você abre a porta. Está pronto para despertar? Conclusão: o despertar, ou a queda. E assim, chegamos ao fim, ou talvez, ao verdadeiro começo. Neste livro puxamos o véu do prazer instantâneo, e vimos o que ele esconde, uma armadilha sutil, arquitetada por mãos espertas, que nos prende com correntes invisíveis. Foi uma jornada desconfortável, eu sei, mas necessária. Porque só enxergando a jaula é que a gente pode sonhar em sair dela. Tudo começou com uma promessa simples: o prazer como recompensa. Mas logo percebemos que ele é mais que isso, é uma isca, uma corrente, um mestre que nos guia, enquanto achamos que estamos no comando. De Huxley e Skinner aos algoritmos modernos, vimos como o prazer se transformou em ferramenta de controle, moldando nosso tempo, nossas emoções, até nossa humanidade. E o custo? Alto demais, ansiedade em vez de paz, superficialidade em vez de profundidade, relações frágeis em vez de laços reais. A servidão feliz nos deu um sorriso fácil, mas levou embora o que faz a vida valer a pena. Cada capítulo revelou mais uma camada desse preço. E, espero, mais uma razão para você questionar. Mas não paramos no desespero. No último passo, falamos de romper as correntes, de dizer não, de buscar o silêncio, de redescobrir o tédio e a profundidade. Não é um caminho reto, eu sei, é cheio de tropeços, de recaídas, de dias em que o celular vai vencer. Mas é um caminho possível, e isso muda tudo, porque agora você sabe. O véu foi puxado, as correntes estão à mostra, o preço está na mesa. E com esse saber vem uma escolha, a mais importante que este livro poderia te oferecer. Podemos continuar escravos felizes, dançando ao som das notificações,
ou lutar por uma liberdade incômoda, mas real. Eu não vou te dizer o que escolher. Não sou Huxley com suas visões, nem Skinner com seus experimentos. Sou só alguém que já sentiu o peso dessas correntes e decidiu tentar algo diferente. O que eu sei é que a liberdade não vem de graça. Ela exige esforço, exige coragem, exige olhar para o que a gente preferia ignorar. E o mundo lá fora? Ele não vai ajudar. Os arquitetos da distração estão trabalhando, enquanto você lê isso, planejando o próximo truque, a próxima tela, a próxima dose de prazer. A servidão feliz não desiste fácil. Mas você pode. Você já tem as ferramentas, as perguntas, o mapa, então, aqui estamos, no limiar. De um lado, a queda, a volta confortável para a roda do prazer, onde tudo é fácil e nada é seu. Do outro, o despertar, um passo incerto, mais livre, para um lugar que você ainda não conhece. Eu já fiz minha escolha, mas a sua é só sua. Qual será o seu próximo passo diante do véu que agora você consegue enxergar? Vai guardá-lo na gaveta, como um livro que se lê e esquece? Ou vai levá-lo com você, como um lembrete do que está em jogo? Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Porque o fim destas páginas não é o fim da história. Ela continua em cada silêncio que você escolher, em cada não que você usar, em cada momento que você reclamar. O despertar ou a queda? A escolha é agora, e eu espero, de coração, que você encontre o caminho que te faça vivo.